Olá, meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, neste dia em que nós comemoramos o Dia do Pastor, eu gostaria de deixar para a meditação dos nossos amados irmãos e queridas irmãs, texto da Palavra de Deus que se encontra em Jeremias, no capítulo 3, no versículo 15. Este texto é muito interessante para as nossas vidas, porque ele fala do cuidado de Deus para conosco. Jeremias 3,15: E eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com conhecimento e com sabedoria. É o desejo de Deus que os pastores tenham conhecimento, tenham ciência, mas também tenham a sabedoria. E uma outra questão é que o pastor é um presente de Deus para a vida da igreja. O próprio Deus diz pela boca do profeta: e eu vos darei. É um presente de Deus. Também nós temos em Deuteronômio, no capítulo 27, os versículos 16 e 17, quando Moisés está chegando ao final da vida, então Deus vai dizer: e eu escolherei um homem para pôr sobre esta congregação. Este homem vai entrar e vai sair, vai fazer o povo entrar e fazer o povo sair, porque Deus não deseja que o seu povo viva como um rebanho de ovelhas desgarrados sem pastor. Então a finalidade de Deus para o ministério, a finalidade de Deus para uma congregação, dando de presente um pastor, é exatamente para que a congregação não fique desgarrada. O trabalho do pastor é um trabalho de cuidado, o trabalho do pastor é um trabalho de fazer o povo ficar unido, o trabalho do pastor é guiar. O trabalho do pastor é orientar, trazer ciência a muitos assuntos. O trabalho do pastor é ter sabedoria para harmonizar, para levar as pessoas a estarem em concordância. E neste tempo de tantas aflições, neste tempo em que as pessoas não se concordam, não se entendem, o trabalho do pastor à frente da igreja é de fundamental importância para que a igreja tenha absoluta união, comunhão de propósitos. O próprio apóstolo Pedro diz que nós precisamos seguir as pisadas de Jesus. Então, qual é o modelo do pastor? O modelo do pastor é o próprio Jesus. E nós precisamos seguir as suas pisadas. O exemplo, o parâmetro do pastor é Jesus. E é por isso que Pedro nos orienta a seguir as suas pisadas. E Jesus diz no capítulo 10 de João que que ele é o bom pastor. Então, precisamos seguir o exemplo de Jesus. Qual foi o exemplo de Jesus? O exemplo de Jesus é dar a vida pelas ovelhas. O apóstolo Pedro diz também que nós precisamos pastorear o rebanho voluntariamente, apacentar o rebanho de Deus voluntariamente. E na carta aos Hebreus diz que nós não podemos, e aí entra a parcela da igreja, que a igreja também deve contribuir de forma harmoniosa para que o trabalho pastoral não seja um trabalho gemido, não seja um trabalho árduo e doloroso. Então eu vejo o trabalho pastoral também como uma grande parceria. O pastor é o líder dos irmãos que leva os irmãos a pastorearem também. Neste dia nós precisamos
repensar estas questões, porque muitas vezes nós pensamos que o trabalho de pastorear, ele é único e exclusivo do pastor. Não, o pastor é o líder que orienta, que ensina a arte de pastorear. E o pastoreio acontece na vida diária. Todos os irmãos que têm um coração consagrado e voltado e que seguem as pisadas de Jesus, eles também ajudam na arte do cuidado, na arte de pastorear. Vamos neste dia pensar neste trabalho, que é um trabalho conjunto com a igreja. Que a mão poderosa do Senhor seja sobre a sua vida e que nós possamos a cada dia olhar para os bons exemplos. Muitas vezes nós temos ouvido pessoas dizerem, todo pastor é ladrão, porque nós temos visto pastores que fazem comércio com a palavra de Deus, mas isso não é uma coisa de agora. O próprio Jesus, no capítulo 10 do Evangelho de João, fala que o mercenário é diferente do pastor. O que é o mercenário? Aquele que lida pelo comércio, não há sacerdócio, não há dedicação, não há amor, não há entrega. É isso que Jesus está dizendo. Mas aqueles verdadeiros pastores, aqueles que seguem o exemplo de Jesus, eles se entregam, eles se doam, eles ensinam voluntariamente, eles estão com sabedoria, eles orientam a igreja no caminho que deve andar. Então vamos seguir a Jesus e olhar os verdadeiros exemplos de pastores para que possamos, nestes dias, caminhar para o aperfeiçoamento. Porque o apóstolo Paulo, ensinando a carta aos Efésios, ele diz que o Senhor deu os pastores, os evangelistas, os mestres, para que o corpo de Cristo, que é a igreja não é do pastor, que a igreja pertence a Jesus, o seu corpo seja aperfeiçoado. Então todos nós juntos, no trabalho pastoral, trabalhamos para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Deus te abençoe grandemente neste dia, em nome de Jesus. Amém.